Olá, tudo bem? Professora Júnia Andrade que conversa com você. Para quem não me conhece, eu sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, né, trabalhando aí com concursos públicos. Pessoal, eu vou falar sobre o concurso da CGM, eu vou falar exatamente sobre a prova discursiva da CGM. O que a gente pode esperar, né? Bom, a CGM, que é o concurso, né, de auditoria de São Paulo, foi aberto um concursão, né, gente? É uma oportunidade assim sem igual. E lembrando que a área de controle geralmente fica o quê? Costuma ficar vazia, tá? Tudo bem que a controladoria, né? Ou seja, deveria ser uma área muito procurada, mas quando você começa a observar as últimas concorrências, seja em controladorias gerais, seja, né, vamos dizer assim, nos tribunais de contas, né? Você vai ver uma concorrência muito minada, muito pequena, tá? Então, se você começou, eu sei que tem muita disciplina para estudar, pegue com vontade, se dedique para você dar o seu melhor, tá bom? No Turma de Redação Concursos, né, que é o curso em que eu atuo, a gente vai trabalhar 5 discursivas para a CGM, para os vários cargos, né, as várias especialidades em auditoria. A gente vai ter um curso geral de discursivas para quem, de redação, aliás, para quem quiser reforçar a redação, sim, porque a discursiva ela tem tanto a parte de conhecimentos especializados quanto a redação sobre conhecimentos gerais. Então eu vou falar sobre a dificuldade de cada um desses elementos, tá bom? Primeiro, Júnia, a parte que envolve estudo de caso, que vai cair para o auditor, ou que vai envolver questões específicas, que vai cair para o auditor e para o analista, o que eu posso esperar em termos de dificuldade? Dificuldade muito pequena, tá, gente? A parte de conhecimento específico, geralmente no FCC, é muito simples. Isso aqui no canal, depois eu vou trazer outros exemplos, né? Senão o vídeo ficaria enorme para eu falar sobre isso tudo hoje. Mas eu vou trazer outros exemplos para vocês notarem o quanto a banca simplifica a vida. É claro que há questões dela, mesmo aquelas questões que aparentemente seriam difíceis, por exemplo, vamos supor, formulação de uma peça técnica, de um relatório de auditoria, né, de um parecer, etc. Mesmo estas, o que você encontra são textos longos. Quando você vai olhar de fato os conhecimentos que são solicitados, são conhecimentos muito da base mesmo, tá? Então não há tanto dano assim. E os estudos de casos são questões hipotéticas que trazem uma história fictícia para você aplicar aquele conhecimento específico. E geralmente são bem fáceis também, não são complicados não, tá? Quem estuda para a prova objetiva, obviamente já está se preparando para a discursiva, por quê? A banca pede resposta objetiva, ela gosta de resposta ordenada, não é aquela resposta que você vai direto ao assunto, responde tudo sem tirar nada da ordem, isso é o que pesa para ela. E as respostas são muito simplificadas, tá bom? Então, a parte de conhecimento especializado na discursiva é muito tranquilo, tá? E o que vai ser difícil na discursiva, professora? Gente, a redação. Eu queria até falar que não seria, mas é. As redações de outras bancas, FGV, Sebrasp, são redações mais tranquilas, mas redações da FCC não, tá bom? Eu vou mostrar alguns temas aqui que devem vigorar, né? Ou seja, tem uma chance muito grande desses temas serem cobrados e vocês vão ver a linha de pensamento da banca para que vocês possam estudar. Então, vou compartilhar aqui a nossa guia, não é? Neste vídeo, eu esqueci de falar com vocês, eu vou falar sobre redação, tá? Eu vou falar sobre os temas principais, quais são os assuntos que a banca mais gosta, para você começar a se preparar. Então, a redação é que pesa, tá, pessoal? A redação realmente ali vai separar a galera, ou seja, quem vai de quem fica, tá bom? Mas é possível sim, porque eu trabalho exatamente os conteúdos dessa redação e vou explicar a vocês. Bom, redação da FCC, a redação, tá? Depois eu faço um vídeo comentando as outras estruturas. A redação da FCC é dividida em 3 análises: análise de conteúdo, estrutura e expressão. Em conteúdo, vocês vão ver que a banca cobra senso crítico. Veja bem, ela cobra perspectiva, não é, em relação ao tratamento que você vai dar ao tema. O que é perspectiva? A sua compreensão do tema, o seu olhar sobre o tema, para que lado você está enxergando esse tema, tá bom? Ela cobra senso crítico, sim, porque os temas da FCC são temas, em muitos casos, que quem é desavisado vai para o lado do senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que a maioria das pessoas pensa. E o que é o senso crítico? Aquilo que poucas pessoas veem. Por isso que eu falei com vocês que os temas da Fundação Carlos Chagas são temas, não é, que exigem, eles realmente separam ali quem vai ser aprovado de quem vai ficar reprovado, tá? Isso é a redação da FCC.
É uma banca que exige muita consistência de argumento, então precisa estudar os temas da FCC, estudar os conceitos que estão por trás daquele tema. Né? Muita gente se assusta, mas são conceitos filosóficos, pessoal, e o curso tem aula para isso, exatamente para fechar essas questões. Né? A banca vai trabalhar aqui em estrutura de dissertação, então o aluno tem que ter uma segurança do que é dissertar, ele tem que entender esse processo. Não é só entender a dissertação como se compreendia na fase colegial, longe disso, tá? A redação precisa ser progressiva, ou seja, ela precisa avançar nos seus argumentos, trabalhar ideias diferentes, não é? E ela tem que ser bem coesa, ou seja, bem costurada, não deixar ali nenhum tipo de furo, tá? E a parte de expressão é a parte gramatical, que a FCC também analisa com bastante cuidado. Tranquilo? Temas possíveis. Vamos falar aqui sobre algumas temáticas possíveis. Separei 8 assuntos. Vou dar uma passada geral aqui, mas tem um vídeo meu do TRT da primeira em que eu detalho vários temas aqui no canal, tá? TRT da primeira região, TRT do Rio de Janeiro, em que eu detalho bastantes assuntos desses temas aqui. Depois eu coloco o link embaixo para vocês também. Pessoal, transformações da produção no século XXI. Como a gente está vivendo uma nova fase do capitalismo, que é um capitalismo mais tecnológico, é um capitalismo, né, que tem cadeias, por exemplo, de produção que são distribuídas pelo mundo todo. Até houve um problema envolvendo essas cadeias durante a fase da Covid. A banca pode cobrar assuntos que têm a ver com essas transformações da produção do século XXI, tá? Então você tem que estudar. Quando você pensa em transformações da produção, sim, você está estudando as tecnologias por trás da produção e você precisa estudar também o que acontece com o mercado de trabalho. Sim, porque a banca vai partir para cima, tá bom? Direito à cidade, São Paulo, toda vez que tem concurso em São Paulo, é impressionante como que a FCC gosta de trabalhar assuntos que recortam, não é? Assuntos que são transversais ao direito à cidade. Né? O direito à cidade, gente, que foi exatamente um conceito, não é? Que foi apresentado pelo Henri Lafebre. O que ele faz? Né? Ele vai trabalhar esse direito de todas as pessoas, né? Ou seja, ele vai estudar como que as pessoas usufruem do espaço da cidade, e nós sabemos que São Paulo é um espaço urbano bastante problemático, né? É um espaço urbano, por exemplo, muito gentrificado. O que é isso? É aquele espaço que não aceita muito aquele morador de rua, aquele morador em condição de rua. Então ele tem muita arquitetura hostil, é bastante comum, não é? É um espaço que precisa pensar muito a sustentabilidade, porque São Paulo já ficou sem água em 2014, né? Lembra daquela seca? Quem é de São Paulo vai se lembrar disso, né? Mesmo no centro de São Paulo, houve uma seca, um período de estiagem extremamente prolongado em 2014. A chamada justiça espacial, não é? Por exemplo, como a cidade ela é distribuída, como que a especulação imobiliária, não é? Ela atua sobre a cidade, como que as pessoas mais pobres vivem. O chamado racismo ambiental é assunto que entra nessa questão. Né? A divisão espacial da cidade de um modo todo, divisão comercial, ou seja, entra nessa questão. Tá? E aí entra uma teoria, né, do David Harvey, que vai trabalhar com a questão do capitalismo urbano, né? Como que o capitalismo ele trabalha essa questão econômico-social no meio urbano, tá bom? A ideia também de smart cities, né? Ou seja, cidades inteligentes, aí vinculando inteligência artificial, internet das coisas, robótica, como que as cidades estão se redesenhando para o século XXI. Tema quente para São Paulo, tá, gente? É chamado de smart cities, né? Que é um conceito da Raquel Ronick, né? Uma professora da USP, trabalha muito esse conceito, ligado, por exemplo, à questão do Estatuto da Cidade, a questão, por exemplo, né, da inclusão social, a questão, por exemplo, da democracia nos processos de governança e de gestão participativa na cidade, né? O uso das tecnologias ali na prestação de serviços públicos. Por exemplo, a gente tem visto São Paulo trocar boa parte do material de ensino por inteligência artificial, então isso chama a atenção da banca, tá? É um tema daqueles, tá bom? Outro tema que as pessoas não dão muita confiança, mas tem que estudar, porque sim, a banca pode cobrar. Ela pode trazer redação, gente, falando sobre indústria cultural, cultura tradicional, cultura marginal, né? Cultura marginal caiu no TRF da quinta, tá? Caiu no TRF da quinta. E o aluno fala, mas o que isso tem a ver com controladoria? Pessoal, não é isso. Eles querem senso crítico, eles querem a visão que você tem sobre as coisas que estão postas no mundo. E aí a gente precisa estudar, né, o momento em que a arte se torna mercadoria. São Paulo é uma grande cidade, né, com arte para tudo que é lugar. Tem uma arte marginal que habita os prédios de São Paulo, as pinturas, não é? Então isso pode ser cobrado de você.
a adesão das pessoas ao senso comum, né? A arte, quando vira processo, ela vira um processo de massificação social, deixa as pessoas inertes, as pessoas com pouca capacidade, né, de brigar pelos seus direitos. Isso é feito por meio da arte também, tá? E aí a gente estuda, não é, a teoria de Adorno e Horkheimer, que é a teoria da escola de Frankfurt, né? Uma teoria muito utilizada, está voltando com força total hoje, exatamente por conta das redes sociais, que trabalham muito para a indústria cultural. A autoexploração retrata a sociedade atual, né? Aí nós temos duas obras do Byung-Chul Han e do Ricardo Antunes. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui tem a ver, por exemplo, com a situação dos motoboys, tá? Dos motoentregadores, do pessoal da Uber, do trabalhador que é levado a acreditar que ele é empreendedor, não é? E ele perde toda a proteção social. Então, este tema é muito quente, tá, gente? Muito quente, porque São Paulo é um palco, principalmente, de divulgação da teoria, né, meritocrática, divulgação, por exemplo, da teoria da autogestão do tempo, da autogestão do espaço, da autogestão do próprio dinheiro, da autogestão da jornada de trabalho, tem tudo isso em São Paulo. Transformação dos empregos e perda da identidade do trabalhador. Muitos teóricos aqui, Bauman, Gastende, Harvey, novamente, né, Manuel Castells, que vão trabalhar o que vai acontecer no século XXI com os empregos. Sim, eles estão transformando. Não só existem aquelas funções que vão deixar de existir, mas existe também uma diversidade de forma de prestação hoje. Isso precisa ser compreendido. O que isso gera para o trabalhador, né? Como é que isso muda a identidade do trabalhador no cenário, né, das relações de trabalho e de emprego? Qual que é o impacto disso para a sociedade, tá? E aqui, de novo, revolução da indústria 4.0, tá, gente? Aqui sim vai trabalhar o fim do trabalho, não é? A questão das novas abordagens de superação do trabalho. E aqui os impactos sobre a classe trabalhadora. O que essa indústria altamente tecnológica vai deixar para o trabalhador no século XXI? Veja que é um reforço, tá? De tanto que esse tema é importante, tema 6 e 7 são bem interligados. E a questão 8, prosperidade e ruína no século XXI, vai mostrar o quanto a gente trabalha, não é? E a gente fica esgotado e como a gente é levado a essa ideia de uma prosperidade meramente consumista, não é? Nós temos aí André Gorz, né, que vai falar adeus ao proletariado, vai trabalhar com obsessão, né, com a obsessão que as pessoas têm pela produtividade e a alienação nesse processo, o quanto a gente está entregue, a gente está imerso. Lembrando que esse tema tem tudo a ver, gente, com aquela jornada 6x1, a discussão desse assunto, que sai de uma deputada de São Paulo, inclusive, tá? Então, pessoal, estes são os temas. Se inscreva no canal, fique aqui com a gente, né? Curta o vídeo se você gostou, para eu poder trazer mais material, né? Tem trabalho com muitos concursos, então eu vou de acordo com a minha demanda, tá bom? Então, se você gostou, vem aqui e curta o canal. Se você quiser estudar conosco, embaixo desse link tem a descrição, tá certo? Aí do nosso contato para você ser nosso aluno, tá? Nessa preparação para o seu concurso da CGM, tá bom? Um beijo grande.